poderão, pronto, aqueles que não se sentirem confortáveis poderão desligar a vossa câmara. Todos os comentários, questões ou algum tema que gostassem de debater no final, podem colocar também no chat e no fim da sessão, correndo tudo bem, teremos tempo para conversar de uma forma mais informal. E com isto, Padre Jorge, o ecrã é todo seu. Deixa-me ligar isto. Então, boa noite a todos. É uma grande alegria acolhermos todos aqui nestes quadradinhos, onde queremos dar a conhecer um pouco melhor, a nível nacional, este grande sistema das células paroquiais de evangelização, método de pequenos grupos nas paróquias, para o seu crescimento. A palavra células exatamente leva-nos ao nosso corpo humano, a fazer este paralelismo com o nosso corpo humano, onde todos começámos por ser uma célula pequenina, mas que depois se multiplicou em muitos milhões de células e fez crescer o nosso corpo, que entretanto foi crescendo. Ora, o corpo é a igreja, ou se quisermos é a paróquia. E as células são, digamos, são células do corpo que, crescendo por uma vitalidade grande, fazem crescer o corpo. No fundo, trata-se, como aliás diz o tema deste fórum, trata-se de fazer crescer a paróquia. E as células fazem crescer a paróquia. Por isso, bem-vindos a este encontro, que vão ser durante 5 noites, embora só de 1 hora. Vai ser fantástico estarmos juntos nestes dias, porque é uma experiência que já é vivida não só nas nossas paróquias de São José e São João Batista e Santa Clara, em Coimbra, as 3 paróquias que em Coimbra têm células, e também em Portugal, mas sobretudo é um sistema que é conhecido já em todo o mundo, de modo particular em muitos países da Europa, na Itália, nos Estados Unidos, na América e no Brasil e em muitos países. Teríamos muito gosto em que, de facto, ele se espalhasse por todo o país, porque eu acho que as nossas paróquias iam enriquecer-se muito com este método de pequenos grupos, que se reúnem familiarmente nas casas e que trazem uma grande força, de facto, à paróquia. Saúdo o Padre Paulo Fenech, por estar connosco para nos dar umas palavras de boas-vindas. O Padre Paulo Fenech é o presidente internacional do Sistema das Células Paroquiais de Evangelização. Ainda há relativamente pouco tempo veio a seguir àquele que foi o fundador, o Padre Dom Pigi Pazzolini, que era italiano, e foi ele que fundou as células em Milão, na paróquia de Santo Eustóquio. Agora sucedeu-lhe, então, pela morte do Dom Pigi, o Padre Paulo Fenech, que é um padre de Malta, que está integralmente ao serviço das células, a quem eu quero saudar e agradecer mais uma vez a sua presença connosco. Ele já esteve cá, presencialmente, no nosso primeiro fórum, há uns anos atrás, que teve lugar no Seminário Maior de Coimbra, e agora está connosco nesta forma. Saúde também, agradeço o Padre Nuno Santos, que é quem nos vai falar hoje. Obrigado, Nuno, por teres aceitado estar connosco nesta noite. E permiti uma palavra de saudação e também de agradecimento aos líderes das células da Paróquia de São José e São João Batista pelo trabalho intenso que têm tido em programar tudo isto. Como vocês veem, é um método dos leigos, sobretudo dos leigos. O padre, embora esteja presente e da compreensão das células está um bocadinho no vértice da pirâmide, mas de facto só porque ele é o pároco. De resto, são os leigos que trabalham e que preparam isto tudo. E de modo particular agradeço à Francisca todo o empenho, quase diria a paixão que pôs na realização deste fórum, a que tantos aderiram. Obrigado a todos e espero que tenhamos todos um belo fórum. Obrigado.
Father Paul, if you want to address a few words Yes. for all of those who are here. Okay. First of all, I excuse myself. I don't speak in Portuguese. I'm very sorry. I can speak in tongues, eh? So maybe you will you will hear me speaking in tongues. Those who do not understand English, let's hope it will be the language of the Holy Spirit. I'm very, very glad to be with you at the beginning of this forum that you are having, or seminar. I don't know exactly who you are, but I am trying to imagine who you are. So I would like to address a small message to each one of us, each one of you. I'm sure that during this seminar, some of you would be encountering Jesus as the word of God will be proclaimed. Saint Paul said, faith comes through hearing, and hearing the word of God. So during this seminar, surely the word of God will be proclaimed, and I'm sure that there will be some who will encounter Jesus in a personal way during these days. So it will be a great experience for them, as it has been for me, and it changed my life. There will be others, I'm sure, who have encountered Jesus, and during the seminar will feel compelled, as St. Paul says, or driven or pushed by the love of Jesus to follow him. So I wish to I wish well to these people who will feel that this is the time to take a decision to follow Jesus, to follow their heart that is being pushed, compelled by the love of Jesus, to follow him, to be his disciples. Then I am sure that there will be many of you who will experience great joy in being together and having this experience of Jesus together, experience of discipleship, and the joy that will experience will be so great that they will want to share it, to shout, as Jesus said, to shout it from the rooftops, so that others may come to know Jesus, to encounter Jesus as we are encountering him. Then I imagine that through this experience of this seminar, I'm sure that new relationships will be created through you, through the participants. Relationships that will change and create a new network that bring us together. Father George, I think I didn't understand what he said, but some words I recognized. There will be new cells being created. What is the cell? This is the cell. It's a network of relationships. People that know Jesus and come together because they want to share him with others. And lastly, I am sure that some pastors are present also. Some parish priests are present also. So I would like to say a word for you, especially if you are curious and you are entering this seminar with great curiosity. I wish that you will get a new vision for your parish, a missionary parish, to see your parish becoming a missionary parish. What the church has been calling us since Pope Paul VI, when he said that the church exists to evangelize. Everything in the church exists to evangelize. Even the parish exists to evangelize. I promise all of you, I cannot stay with you all the time to listen Portuguese, and I don't understand. It will be a great sacrifice for me, listening to you without understanding.
not being with you. Being with you, it will be a joy, but to listen without understanding, it will be a great sacrifice. But anyway, I will be praying for you daily, as I do to all disciples and leaders and parish priests, since Don PG appointed me in this role to follow the disciples of evangelization all over the world. May God bless you. Thank you. Thank you, Father Paul. Thank you very much for your kind words. I can see that Father George is on the phone. So together with Father Nuno. So I'll switch to Portuguese. Father Paul, please feel free, well, we totally understand to leave, as you will not understand us. Portanto, vamos passar para o português. Senhor Padre Jorge, Senhor Padre Nuno, eu não sei, mas precisávamos de um dos dois. Desculpa, Francisco, não te ouvi. Precisávamos de um dos dois, porque o Padre Paulo Fenech terminou, portanto, se o Senhor Padre Jorge quiser dizer mais qualquer coisa, senão podemos passar ao Padre Nuno. Sim, podemos passar ao Padre Nuno, já. No fundo, eu só queria dizer boas-vindas, agora já está. Eu só não esqueci-me de dizer, e o Padre Paulo Fenech disse, já era uma palavra aos padres presentes, que eu não recordei esse pormenor, mas sei que estão vários padres, mais de uma dezena de padres presentes a quem eu saúdo. Penso que, de facto, vai ser uma alegria. Jorge, ficar sem som. Está. Estava eu a dizer que... Não sei se é uma graça do Espírito Santo. Hã? Estou a Se calhar é. Se calhar é. Era saudar os padres presentes e esperando que, de facto, possam encontrar neste método um meio para que os possa ajudar também na evangelização das suas paróquias, porque, de facto, é um meio que me tem alegrado, cujos frutos me têm alegrado muito nas paróquias onde sou pároco. Era só isso. Nuno, passo-te a palavra. Obrigado. Ok, não sei se a Francisca quer introduzir, a mim, ok. Então, boa noite a todos. Eu estou numa condição que não é tanto da experiência em si das células de evangelização, apesar de ter colaborado durante um ano ou dois, se calhar até mais, com a paróquia de Santa Clara, nesse processo. E pronto, e também daqui um abraço à paróquia de Santa Clara e àqueles que durante vários meses me foram escutando. Então, o desafio que me foi lançado era aqui durante um tempo, que julgo que termina Nuno, pelo... de facto, Nuno, desculpa, ninguém te apresentou, mas devíamos-te apresentar, desculpa lá. Pois, o Padre Nuno, pois tem razão, eu não sabia se era a Francisca. O Padre Nuno é um padre de Coimbra, já bastante conhecido em Portugal, porque é o reitor do Seminário Maior de Coimbra, atualmente. Também é professor na Faculdade de Teologia, tanto no Porto, como também já tem dado cursos em Lisboa. Está à frente do Secretariado Pastoral da Família, também em Coimbra, como também no Secretariado Pastoral das Vocações, que acompanha as vocações para o seminário, no pré-seminário. Também faz parte do Secretariado de Coordenação Pastoral da Diocese de Coimbra. Enfim, não lhe faltam trabalhos. É um jovem sacerdote que fez um doutoramento na Universidade Gregoriana de Roma sobre a esperança, um livro, aliás, muito interessante, que está à venda e que podeis encontrar nas livrarias católicas com o título A Esperança que Deus dá. E é, portanto, um bom padre da Diocese de Coimbra que nós temos gosto de apresentar e de o ter presente também aqui nesta... É natural de Almagreira de Pombal, portanto, da Diocese de Coimbra, e tem, agora não sei dizer ao certo, mas tem
44 anos, creio eu. Não sei se lhe dei mais, se lhe dei menos. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Jorge. E acertaste na idade, o que é muito interessante. Ora bem, eu agradeço o convite, sobretudo a apresentação peca por excesso, como é óbvio, por isso nada de expectativas muito altas. Estava a dizer que o contributo que tive, ou o contacto que tive com as células, decorre dessa experiência com Santa Clara, com a paróquia de Santa Clara, com o padre António Sousa, que me convidou, e nessa altura conheci um bocadinho do processo, se bem que em Roma já tinha contactado e conhecido um bocadinho, ainda que de outra forma, a partir daquilo que era em Milão, mas não da forma mais profunda. O que me foi solicitado era que nos próximos meia hora, mais ou menos, falasse sobre este tema, o Espírito Santo que nos move. Porque, de facto, penso que a base de todo este dinamismo, que é a base de toda a ação da Igreja, é o Espírito Santo. E eu iria então aqui com 7 pontos, mais ou menos, também para não nos perdermos muito, percorrer este itinerário, sobretudo o Espírito Santo e, sobretudo, o que é que move em nós o Espírito. E, se me permitem, nós vamos começar por pegar no texto bíblico de Atos 2, 1 a 6, que é conhecido, é o texto do Pentecostes, como nós identificamos. Sabemos que o livro dos Atos é a segunda parte do Evangelho segundo, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, segundo Lucas, e portanto Lucas teria, entre aspas, os Atos de Jesus, primeira parte, e, segunda parte, os Atos dos Apóstolos. E portanto há uma continuação de texto. E nós aqui estamos, depois de tudo se ter convergido em Lucas até Jerusalém, chegamos aos Atos dos Apóstolos, fazemos uma experiência que depois nos convoca para a missão por todo o mundo e para todo o tempo. Então eu retomo o texto, só para recordar. Recordar significa trazer ao coração, e eu pedia que esse trazer ao coração fosse também não só oração, mas também tocasse o coração e a inteligência, para que nos iluminasse e que nos ajudasse a percorrer este tempo de julgo de formação, pelo menos de contato um bocadinho com esta experiência. Diz o texto: quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente ressoou vindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ora, residiam em Jerusalém judeus piedosos provenientes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou estupefacta, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então este é o texto. É um texto onde palavras que nós vamos retomar, palavras fortes, é este paz passapan em grego, que é todos reunidos no mesmo lugar, tal de algum modo como estamos aqui reunidos neste lugar, que é virtual, mas também é presencial de outra forma. E este também é um tempo do tempo de hoje, é um modo do tempo de hoje de comunicar e de fazer acontecer as células e toda a ação da Igreja. Então todos reunidos, todos ficaram cheios do Espírito, desceu sobre cada um deles. Eu acho que isto tem a ver connosco, com os projetos que nos estão confiados. Antes de ser a ação nossa, é um acolher de uma graça, de um Espírito que desce sobre nós. Às vezes o problema que eu vejo e que todos nós experimentamos, eu não tenho soluções propriamente, mas vamos refletindo sobre a realidade, é que nós partimos muito rapidamente para a ação, no sentido de fazer coisas, e esquecemos que o que fazemos ganha densidade no modo como acolhemos. Claro que acolher é também dar, mas a graça é sobretudo um acolhimento, é acolher a graça, reconhecer essa graça, dar graças e depois, claro, ser reflexo dessa graça. Então, cada um ouvia falar na sua própria língua. Então o primeiro ponto, se quisermos, é um bocadinho dessa introdução. O que é o Pentecostes?
O Pentecostes é logo um ponto de chegada, se quisermos. É o ponto de chegada de um itinerário. São 50 dias desde da ressurreição, na lógica de Lucas, bem entendido. São João tem tudo no mesmo dia, já sabem. São João, Jesus morre, suscita, sobe ao céu, desce o Espírito Santo. E Lucas faz-nos uma catequese que é pedagógica e é bem interessante, de colocar no tempo a experiência profunda do encontro. E então temos a ressurreição, depois temos 40 dias para a ascensão e depois temos 10, mais ou menos, claro, para a descida do Espírito Santo. Mas é sempre um mistério. Portanto, diríamos que é o fim, liturgicamente, é o fim de um tempo, é o tempo pascal, não é? Termina com o Pentecostes. Mas, ao mesmo tempo, é um ponto de partida, porque o Pentecostes é o lugar de onde tudo parte, é de onde a Igreja se começa a construir. E, por isso, é dali que parte para os confins do mundo. Se em Lucas, no final do Evangelho, nós chegávamos a Jerusalém, com os Atos dos Apóstolos, nós arrancamos, passa a expressão, da cidade santa de Jerusalém para o mundo inteiro. Portanto, estamos enviados ao mundo inteiro de todos os tempos e de todos os lugares. Nós, porventura, queixamos, eventualmente, não sei, da nossa paróquia, do nosso parque, do nosso tempo, da sociedade, dos jovens, enfim. O Papa tem um texto, ou melhor, não é o Papa, um autor que é o Salvio Noé, se não falha a memória, tem um texto que eu de vez em quando recordo o título do livro, que é Proibido Lamentar-se. E diz ele que o Papa tem na entrada do seu quarto, não sei se é verdade, essa frase. Bem, a verdade é que o Papa fez o prefácio desse livro. E então nós tendemos a lamentar-nos, como se tivesse havido um tempo em que tudo corria bem e agora nós, desgraçados dos cristãos deste tempo, temos um tempo muito difícil. Bem, eu acho que o Pentecostes não nos fala disso. Fala-nos, sobretudo, de sermos enviados a cada tempo. Nós hoje somos enviados às nossas comunidades, a este tempo, a esta realidade, com os desafios próprios do tempo. Eu confesso, sinceramente, que acho que o tempo atual é um tempo bastante interessante, pelo desafio também que é. Não sei se houve tempos muito bons antes, eu acho que este é o tempo que nos é dado. Nascemos neste tempo, é para este tempo que temos que responder. Eu sou padre e, portanto, antes de mim, muitos me fizeram chegar esta fé. E eu espero também, no tempo que me é dado, eu poder acolher esta fé que me chega e poder eu também vivê-la, não só vivê-la, e também dar testemunho e deixar para outros esse caminho. Portanto, não vamos mudar a Igreja, vamos ser continuadores de uma experiência já nascida no Pentecostes, mas temos responsabilidade no tempo e no espaço que nos é dado. Então, o Pentecostes como, neste primeiro ponto, o Pentecostes como o ponto de partida, onde tudo recomeça até aos confins do mundo. A Páscoa a abrir e a rasgar um tempo, porque depois é muito interessante, a seguir ao Pentecostes, ao tempo de Páscoa, ao tempo pascal, nós temos o tempo comum. Mas este tempo comum, na minha perspectiva, é um bocadinho diferente do tempo comum a seguir ao Natal, porque este tempo comum, liturgicamente falando, é o tempo cheio do Espírito. Portanto, é voltar ao cotidiano, mas não da mesma maneira, é voltar ao cotidiano, à rotina, ao cotidiano, mas um voltar cheio de Espírito. Eu hoje recebi uma mensagem que dizia assim, até vou ver, que é para não me enganar, mas dizia, se me recordo, que só há 3 maneiras de sobreviver neste mundo. Acho que era assim. Não, parece que não está muito a propósito, mas dizia que, não sei se era 3 maneiras de estar no mundo. Só há 3 maneiras de viver neste mundo, dizia este autor. Ou bêbado, ou apaixonado, ou poeta. Bom, e eu brinquei logo, pensei, bom, no meu caso, não sei bem o que é que eu me hei de agarrar. Se calhar fico pela poesia, que é capaz de funcionar. Mas cada tempo exige um modo especial. Eu acho que há uma outra maneira de estar no mundo, que é estar com o Espírito Santo, ou seja, se quisermos, não é preciso nem estar bêbado, nem estar apaixonado, nem ser poeta, também ajudará pelo menos. Apaixonado e poeta ajuda, bêbado não vou comentar, mas cheio do Espírito Santo. É engraçado, porque no final, isto não é por acaso, no final deles falarem, no dia de Pentecostes, lembram-se o que é que eles disseram deles. É que pensavam que eles deviam estar bêbados, cheios de vinho. Portanto, o entusiasmo incomoda ao ponto de ser, entre aspas, comparado a uma bebedeira. Só podem estar bêbados. Se estivessem em si, não fariam, nem diriam desta maneira. Então,
estar cheios do Espírito Santo e o Pentecostes como o ponto de partida. Não só para o tempo especial, mas o tempo, viver o cotidiano cheio de Pentecostes. Viver o tempo comum, que é o tempo que agora estamos a viver na liturgia, cheios de Pentecostes, cheios do Espírito. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, vão-me controlando o tempo, é o que eu peço à Francisca só. O segundo ponto é os medos. Os medos na pastoral, os medos da nossa vida, os medos da paróquia, os medos do padre, os medos de toda a gente, que nós todos temos. Eles estavam fechados em Jerusalém, os apóstolos e Nossa Senhora estavam reunidos, as portas estavam fechadas, todos estão com medo dos judeus, e os medos, o que é que acontece? Fecham as portas. Os medos constroem defesas, os medos duplicam o problema, paralisam-nos, e sobretudo, este é o maior problema dos medos, justificam-nos. Ou seja, nós precisamos de justificações para não fazermos algumas coisas na igreja e na nossa vida. E então, pois, mas isto é complicado aqui, só aqui não é possível. Ou então, pois, mas nós não podemos confiar nos leigos, ou isso depois só dá problemas. Então, toda a gente vai criar um medo qualquer. Eu costumo dar um exemplo, eu não sou surfista, nem gosto do mar e tal, mas não tenho assim grandes aptidões para o mar. Mas se eu fosse o McNamara, não é? Que é aquele surfista aí mais famoso, um deles, 40 metros de altura de uma onda não era nada, era exatamente aquilo que ele pretendia. Agora imaginem-me eu olhar para uma onda de 40 metros, eu morria do susto, só de olhar para a onda já tinha morrido. O Padre Jorge nem sequer, quando visse a onda, morria logo, ficava logo paralisado. Eu se calhar ainda estava um segundo a olhar para lá, mas morria a seguir. Antes de apanhar com a onda, porque só o tamanho da onda já me assustava. Ora, se eu tivesse a sabedoria do McNamara, ficava todo feliz. Pensava, aqui está uma oportunidade da vida. Nós depois vamos terminar este tema a falar disso, mas às vezes nós esquecemos de fazer dos problemas uma oportunidade. Ou pelo menos os medos paralisam-nos de tal maneira que nem sequer vemos as possibilidades dos contextos. Só vemos o problema. Tudo é um problema, tudo é um problema. É o horário da missa, é os catequistas, é as crianças, tudo é um problema. Então vamos fechar tudo. Eu moro num seminário, mas tem-me acontecido em todo lado. E o primeiro problema que eu tenho é que toda a gente quer uma chave. Toda a gente quer uma chave e um sítio para fechar. É fechar as portas. Estão-me sempre a dizer, mas devíamos fechar a porta, mas a porta está aberta, mas o portão, mas devíamos fechar mais cedo, devíamos fechar não sei o quê, e é preciso... Toda a gente quer fechar tudo e eu tenho aqui um chaveiro enorme no meu escritório que de corte são 400 chaves. É o número de chaves que eu tenho aqui para guardar, vejam lá. E então estão-me sempre a dizer, mas Nuno, como é que alguém pode... Mas podem aceder ao teu escritório? Assim, se toda a gente fechasse tudo, era impossível viver. Então parece que há um medo permanente de sermos assaltados, sermos roubados, qualquer coisa. Então queremos fechar tudo. Claro que temos de ser prudentes, mas os apóstolos e Nossa Senhora e toda a gente estava com medo, os judeus estavam fechados. Fechados não acontece nada. Quando nós ficamos fechados, morremos de medo, não é? Morremos no medo, ficamos paralisados e, sobretudo, eu gosto de ouvir as pessoas que têm medo, todas a justificarem-se umas às outras e a chamarem imprudentes a quem não tem medo. Normalmente é uma coisa que nós fazemos, não é? Quando vemos alguém a fazer alguma coisa, depois não pensam, são novos. Pois, se eles tivessem consciência, ora agora, lá estão eles com estas coisas, isto só vai correr mal. E é muito engraçado, eu tive aí uma experiência há pouco tempo também muito engraçada, combinei ir celebrar aí uma aldeia perdida no mapa, e o pároco disse assim, olha, tu podes vir, mas não veio ninguém. Eu disse, pronto, não faz mal, eu também era só para homenagear numa circunstância. Eu disse, pronto, não faz mal, eu vou, olha, levo 3 pessoas, já dá para segurar uma missa, consegue com menos. E então chegámos ao local, eu, claro, fiz alguns contactos e estava lá mais gente que ao domingo, pelo jeito do parco, ele depois contou. E então a expressão do parco foi muito engraçada, não foi ficar feliz, foi dizer assim, pois, nunca cá põem os pés, vieram cá hoje. Ou seja, tudo é mau. E o pior que lhe podia ter acontecido naquele dia foi as pessoas aparecerem. É preciso azar. Então, às vezes nós nem sequer estamos preparados para que as coisas corram bem. Nós só estamos preparados para confirmar os nossos medos e as nossas angústias. Porque quando alguma coisa corre bem, nós ficamos assim um bocado atrapalhados. Não era expectável.
Não era expectável que aparecesse tanta gente, não era expectável que as pessoas fossem tão profundas, não era Então estamos sempre, enfim. Eu acho que o espírito tem uma vantagem, é que não faz as nossas contas, não percebe nada de matemática, chumbaria certamente no Exame Nacional de Matemática, porque o espírito não faz as mesmas contas que nós e, sobretudo, como não tem medo, então joga outro campeonato. Sabem qual é a expressão mais repetida no Novo Testamento? Eu não sei se estão biblistas entre nós, portanto poderão confirmá-lo, mas a indicação que eu tenho, porque eu não sou propriamente biblista, sou de outra área, que é dogmática, mas a indicação que eu tenho é que no Novo Testamento a expressão mais repetida, e eu já reparei que aparece muitas vezes, se não for a mais, estará no top 10, é não tenhais medo. Não tenhais medo. Ou seja, é muito interessante que já há 2000 anos o refrão do Novo Testamento é não tenhais medo, não tenhais medo. Isto é dito aos apóstolos, às primeiras comunidades, é dito não tenhais medo. A Nossa Senhora, todos não tenham medo. Porque o medo é o que fecha mais as portas do nosso coração. Então este era o segundo ponto. O terceiro ponto, vamos retomar um bocadinho o texto para sublinhar um ou outro aspecto, que é mais sobre o espírito. E eu gostava de sublinhar aqui esta ideia do fogo, por um lado, e do vento. São duas palavras que aparecem no texto do Espírito Santo. Atenção, o Espírito Santo não é fogo nem é vento. O Espírito Santo é como o fogo e como o vento. Ou seja, surge como uma rajada de vento. Este como é muito importante, comparável ao som de forte rajada de vento e à maneira de fogo. Quando eu era miúdo, uma das coisas que eu achava piada neste texto é que eu pensava, os apóstolos reunidos, pois havia aqueles desenhos que normalmente refletiam assim, uma língua de fogo a cair na cabeça e eu pensava como é que os cabelos não ardiam. Portanto, a primeira ideia que eu tinha é que a cabeça, o fogo caía na cabeça e eles começavam a arder o cabelo. E, portanto, esta é a minha imagem infantil do Pentecostes e do Espírito Santo. Bom, percebemos todos que não é propriamente, são duas imagens, são duas metáforas muito bem apanhadas. O que é que o vento faz? Antes de mais, o vento não se vê, mas sente-se. Eu acho que isso é uma metáfora muito forte. O Espírito Santo não se vê, mas sente-se. O Espírito Santo, o vento, quem esteve na tempestade de Leslie, ou quem teve que lidar com a tempestade de Leslie, por exemplo, no centro e norte do país em particular, como no meu caso aqui, tivemos bastantes prejuízos. Vimos uma árvore a cair, vidros a partirem, eu tentar fechar portas e os vidros todos a partirem-se, pronto. Então o vento é altamente destruidor, por um lado. Quem tem que varrer folhas em algum lado e tem o vento, sabe o que é que isso significa? Não, é um processo inglório, porque está sempre a ficar lá tudo outra vez, tudo na mesma. Então o vento tem um poder absolutamente impressionante e sobretudo abre portas, abre janelas, parte vidros, vai destelhar as casas, ou seja, o vento tem uma força tremenda. Então o vento tudo sacode. E eu acho que na igreja, de vez em quando, precisamos de umas ranjadasitas de vento. Não muito grandes, que é para não deixar muito estragos, mas uns ventositos, mais do que correntes de ar. As correntes de ar é para constipar. Tem que ser mais do que isso. Não tanto que destrua, mas o suficiente para abanar um bocadinho. Então, umas rajadas de vento é também um sinal do espírito. E, por outro lado, já agora também dizem que as árvores, não é? Quando estão mais expostas ao vento, ganham mais raízes. Não sei se é verdade, porque eu vi algumas aqui com o vento, mas pronto, se calhar não estavam tão expostas ao vento. E outra imagem, então, é o fogo, como línguas de fogo, uma espécie de línguas de fogo, tudo aquece. Então, cada uma daquelas pessoas ficou cheia no fundo do céu, porque diz, e o texto é muito bonito nisso, porque diz, vindo do céu, não é? Ressoou, vindo do céu. Deus, claro, vem do céu e, portanto, é o céu a chegar até nós, no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo faz-nos chegar o céu até nós. E, portanto, cada uma daquelas pessoas, dos apóstolos, e diríamos cada um de nós, que celebramos o Pentecostes, ficamos cheios de céu e tudo na terra pode mudar. E se não muda é porque ainda não o recebemos plenamente. O Espírito Santo abre as portas, abre os olhos e a igreja acontece para além do medo. Também temos sempre algum medo, claro. Mas acontecemos para além do medo. E é muito bonito olhar para aquela manhã de Pentecostes e ver que o medo se transforma em coragem. Agora imagine o que era uma igreja cheia de coragem. Imagine o que era uma igreja cheia dessa vitalidade, desse vento e desse fogo.
E se quisermos, é aí que começa a igreja, porque o resto não é igreja. Esta rotina e esta monotonia em que muitas vezes nos envolvemos, começa a não ser bem o espírito da igreja, porque a igreja é mais do que paredes, é essa vitalidade. E fazer a experiência do ressuscitado e levá-lo a todos, sem discriminação. Isso é uma das expressões que eu gosto muito do Evangelho, quando diz que é para todos, porque todos é todos, não é só alguns. Todos é todos. E essa força pode ajudar. Eu, numa das experiências que tenho de Eucaristia, uma das coisas que eu me preocupo é que todas as pessoas que participam façam experiência da Eucaristia. Inclusive aquelas pessoas que vêm como técnicos, por exemplo, os que vinham filmar, os que... Não, que todas as pessoas que lá estão, quer por uma área ou por outra, façam um caminho também de aproximação à Eucaristia. E é uma das coisas que eu mais gosto, é que a certa altura numa comunidade ninguém se sinta do lado de fora, todos se sintam do lado de dentro. E do lado de dentro, exatamente porque à volta dessa força, que é o próprio corpo do Senhor, a Eucaristia, que é alimento, mas que depois é alimento para a vida. Então, a força essa força do vento e esse fogo que aquece, que ilumina, que dá a luz, que sobretudo abre as portas. Então, podemos passar para o ponto 4. O Espírito Santo empurra a igreja para a rua. Não é? Com esta força toda, o Espírito Santo empurra a igreja para a rua. Esta expressão ouvia pela primeira vez o nosso bispo, que já morreu, o Dom Albino Cleto, que numa conferência usou essa expressão, que é o Espírito Santo empurra a igreja para a rua. E eu gosto muito dessa expressão, de empurrar a igreja para a rua. O Papa Francisco disse-o de uma maneira mais brilhante, porque disse que a certa altura era preciso abrir as portas da igreja, e aqui foi uma novidade, pelo menos para mim na altura, porque eu pensei que era para deixar entrar toda a gente dentro da igreja, ou para convidar todos para dentro da igreja. E sabe o que é que o Papa disse? Era para deixar Cristo sair da igreja, ir ao encontro das pessoas. Então, eu acho que há aqui qualquer coisa de inovador nessa expressão que o Papa Francisco tem, que depois expressou como igreja em saída, que é outra maneira de o dizer, ou seja, abrir as portas para que Cristo possa sair dos sacrários, das celebrações e ir ao encontro da vida concreta das pessoas, ir ao encontro de todos. O Papa diz na Evangelii Gaudium, no número 46, exatamente que a igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. As portas que se abrem, não só, e agora nós podemos dizer, não só para que as pessoas todas possam entrar, mas sobretudo para que Cristo possa ir ao encontro de todos. E alguns deles não estão dentro da igreja. De facto, a igreja não pode ser um museu, não pode ser um conjunto de paredes, não pode ser o único lugar onde está Cristo, como é óbvio. Eu gosto muito de pensar, há um autor inglês que tem essa perspectiva, que diz que o Cristo ressuscitado é essencialmente a comunidade reunida depois do Pentecostes, a comunidade que se reúne. Esse é que é o corpo glorioso. O corpo glorioso, para esse autor, é a comunidade reunida em nome do Senhor ressuscitado. Podendo ser ou não, podendo ser um excesso, a ideia da igreja, mas para mim é muito importante, a ideia da igreja é sempre uma comunidade reunida em nome do Senhor. E, portanto, animados pela força do Espírito. Então, a igreja é essa comunidade de pessoas que depois se comprometem com a vida concreta, que se comprometem. Qual é o problema de muitas ações pastorais? É que muitas vezes, e as células podem também correr esse risco, a igreja não pode ficar a olhar-se para si mesmo ou contemplar-se como um número ou como uma empresa que tem resultados. Já temos 10 pessoas que reúnem, já temos 50 pessoas que reúnem, tivemos agora um Zoom com 150. Pronto. Podemos às vezes ficar agarrados aos números, pensando que isto é uma espécie de concurso interno, a ver qual é a paróquia que consegue mais números e mais resultados, e portanto havia o top 10 também de paróquias, ou o top 10 de movimento, ou o top 10 de qualquer coisa, e é ver quem é que consegue mais. Mas a igreja não é nesse modelo que se vê, porque não é uma autorreferência que depois acaba por ser, no fundo, um comparativo que não nos leva a lado nenhum. A igreja é um lugar de alimento, mas é um lugar de ponto de partida sempre. Eu vou dizer uma expressão muito má, não me levem a mal. É só para os que já estão a dormir. É como
um posto de gasolina, como é que isso se chama? Um posto de... Estava a faltar a palavra. De abastecimento. Uma estação de serviço. Bom, uma estação de serviço não é muito simpático, mas sim, é isso, a ideia é essa, Jorge. Então imaginem que eu vou lá, alimento, mas a viagem é muito mais do que aquele lugar. E na vida, imaginem que eu vou numa viagem de Lisboa ao Porto, ou de Coimbra para Lisboa, para o Porto, e a certa altura já vou com o carro na reserva. Isto é uma complicação, não é? Já todos aqui andaram com o carro na reserva, vá, confesso. E uma pessoa, o nosso coraçãozinho já vai um bocado a tremer. Quando a gente entra na autoestrada e já começa a ver, será que isto é 50 km? Isto aguenta 50, não 50? E depois a próxima está a 50 ou não? Eu já fiquei parado na autoestrada por falta de gasolina, se bem que não fui o culpado. Mas às vezes a igreja parece que anda na reserva. E nós, cristãos, parece que andamos na reserva. E quando andamos na reserva, voltamos atrás aos medos. Será que o caminho... Andamos mais devagar, não é? Andamos com cuidado, tentamos não acelerar muito. A coisa já é diferente. E o que nos acontece é que de vez em quando precisamos de abastecer. E a igreja, sobretudo a Eucaristia, é o lugar onde nós precisamos nos alimentar. Mas lá não é o lugar onde a nossa vida acontece, não é? Nós vamos à missa, alimentamos-nos da Eucaristia, é o lugar onde celebramos a vida daquela semana, é lá que trazemos a força ao daquele dia, é lá que levamos a força para o dia ou para a semana, mas o caminho é na autoestrada, de todos os dias, da casa, do trabalho, dos stresses, dos miúdos que choram, dos que não deixam dormir, das mães que passam e dos pais que passam o tempo a mudar a fralda, não é? E o padre chega lá no dia só do batismo, é tão bonito, que alegria, tem mais um filho e tal, só depois esquecem a parte do trabalho. E então, mas a vida de todos os dias, e essa vida de todos os dias não é para andar na reserva, como é óbvio, precisamos dessa força de dentro. Então, ponto 5. Quando os cristãos andam mais desanimados do que animados? O tempo está quase a acabar. Temos mais 6 minutos. Eu nessas coisas é para cumprir. Senão, então, quando nós andamos mais desanimados do que animados, há cristãos, estou a citar Evangelho Gaudium, o Papa nisto tem expressões muito bonitas. Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. É uma frase muito forte. A quaresma é para viver, claro, mas não há quaresma sem Páscoa. E também não há Páscoa sem quaresma. Nós não somos homens de Sexta-feira Santa. Nós somos homens e mulheres de domingo da ressurreição. Agora, não há ressurreição sem morte. Claro, é preciso aprender a lidar com a morte. Mas o nosso rosto tem que ser um rosto de Páscoa, não pode ser um rosto de Sexta-feira. E há pessoas que veem sempre o negativo. Sempre. Pode correr bem, pois. Há 90% de coisas que correm bem, pois. Mas os jovens que não vêm. E as crianças que abandonam. E os que não vêm e tal. E eu pergunto sempre, e os que vêm? A gente está a animar os que vêm? É que se nós começamos a desanimar os que vêm, não os alimentamos. E depois os que não vêm, estamos sempre a queixar. Os que não vêm já não estão lá, portanto não vale a pena, então não estão a ouvir-nos. Temos é que animar quem está para depois ir ao encontro dos que não estão. Bom, então há gente que anda sempre com uma cara de quaresma sem Páscoa. Isso não chegamos lá. E diz ele no número 10, este era o número 6, e no número 10 diz uma frase que eu gosto também, que andam constantemente com uma cara de funeral. Ele diz que com uma cara de funeral não é possível anunciar nada. Não quer dizer que não tenhamos funerais na nossa vida. Toda a gente já perdeu entes queridos, uns mais que outros e uns mais próximos. Há dias que são de funeral, mas não é a vida toda. É preciso olhar para além da morte, porque nós somos homens e mulheres da ressurreição. E diz uma outra frase, no número 83, que eu também acho que nos pode ajudar. Em muitos lugares e estruturas, e aqui tem muito a ver com as comunidades, desenvolve-se uma psicologia do túmulo, que pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu. A psicologia do túmulo é o lugar fechado, é tudo o contrário do Pentecostes. É o lugar fechado. A psicologia do túmulo é o lugar de não haver luz, não haver ar, não haver espaço nem para a rajada de vento, nem para a espécie de fogo, as línguas de fogo. Então a igreja, neste lugar, neste espaço, com estas pessoas, é o lugar do medo, das portas fechadas, de estarmos em fechamento. Então a igreja que recusa ao Pentecostes, na minha opinião, obviamente, que não vive do Pentecostes, nega a sua própria identidade, a identidade mais profunda. Porque o Pentecostes tem que romper com isto, tem que romper com a psicologia do medo, do túmulo, do fechamento,
da separação, da falta de luz. É uma marca. Quando nós entramos numa comunidade cristã, também o espaço é importante. Se tem luz, se não tem luz, se é feliz, se não é feliz. Eu tenho uma marca de infância, um trauma de infância na catequese. A minha paróquia já tinha salas de catequese há muitos anos, já era uma coisa muito avançada. Mas tinha uma coisa que eu achava piada, tinha um vasinho de flores, que eram flores de plástico. Então eu desenvolvi desde essa altura um trauma com flores de plástico, porque tenho sempre a ideia da catequese associada a uma coisa, um espaço assim meio sujo e com flores de plástico. É sempre a minha ideia de catequese de infância. Apesar de já ser como uma sala autónoma, já não era mal. Mas para mim significa falta de vida. De não queremos tudo. Eu, quando cheguei ao seminário, a lâmpada do Santíssimo era uma lamparina lá dos chineses, não tem nada contra eles, que era também elétrica, automática. Disse, mas isto devia ser uma coisa do cuidado, devíamos ter que nos dedicar, empenhar, devia ser uma coisa que desse trabalho. Nós simplificamos muitas coisas e depois vamos perdendo vida. E às vezes pode acontecer isso. As portas fecham-se, os medos vão-nos prendendo. E depois o que acontece é que não fazemos a experiência do Pentecostes. Ficamos em Babel. Babel era o lugar da divisão, certo? O contrário de Pentecostes é Babel, em termos bíblicos. Babel é o lugar onde há várias línguas, onde as pessoas não se comunicam, onde se perdem, onde querem ser como Deus. E por isso dividem-se. E o Pentecostes é o lugar onde se unem numa só linguagem, toda a gente percebe que é a linguagem do amor. Estou mesmo a terminar. Ponto 6, regressar ao sagrado. O regresso ao sagrado. Hoje, sinceramente, eu acho que nós nos lamentamos, às vezes, sem percebermos o que é que está a acontecer. O tempo está a mudar, o mundo mudou, em 20 anos mudou tudo, em 10 anos mudou muito e em 6 anos está a mudar. 5, 6 anos. Nos últimos 2 mudou bastante. Então o mundo está em permanente mudança. Permanente. E nós não conseguimos acompanhar tudo. Ninguém consegue acompanhar tudo, a Igreja, diria, em alguns aspectos, muito menos. Mas hoje há sinais de um regresso ao sagrado e em muitos homens e mulheres há uma busca do espiritual. Contudo, o Papa Francisco, já na Evangelii Gaudium, fala disso, os fenómenos são ambíguos. Hoje não é tanto a questão da oposição à Igreja, é mais da indiferença, vocês já sabem disso. Mas a questão é, há uma sede de Deus. Muitas pessoas têm uma sede de Deus. O problema é que precisamos de responder adequadamente a essa sede, senão as pessoas vão à procura de propostas alienantes. Outras propostas. As pessoas andam à procura, há muita gente com sede. Agora reparem o que é que nós temos para oferecer às pessoas. Uma missa, quase é o único produto, passa a expressão, e aqui as células podem ser uma inovação, porque o que nós temos para oferecer, desculpem a expressão, desculpem mesmo a expressão, o único produto que temos para oferecer é a missa, e agora olhem como é que muitas missas decorrem. Muitas são uma desgraça. Eu vou a algumas missas onde eu adormeço. Eu, Nuno Santos, tenho que confessar que ouço homilias onde a primeira coisa que me acontece é desligar. Celebrações onde é cansativo. Umas porque se canta muito mal, outras porque se canta muito alto, sem silêncio, não há silêncio nas celebrações. Outros porque tudo corre mal, outros porque o espaço não está cuidado. Há celebrações que são uma angústia. Uma angústia. Agora, outras são a correr. Uma pessoa ainda mal começou, já está a acabar. Tudo está com pressa, toda a gente está com pressa. Então, o que acontece é que as celebrações, que é o único lugar onde nós, de algum modo, ainda queremos comunicar, às vezes são muito pobres. E agora imagine o que é uma criança de 16 anos com tablets, com iPhones, com smartphones, com toda uma tecnologia. E imagine, vamos aclamar o Senhor entre cantos de alegria. Pronto, foi o cântico que ouvi hoje na missa onde fui celebrar. Então, o que é que acontece? Não tem mal nenhum. Só que um jovem de 16 anos, num cenário destes, não se sente, a não ser que nós possamos dar uma tarefa. E este cântico nem é mau, atenção. Eu dei este exemplo, que este ainda é dos cânticos que se podem cantar. Com outro tom de voz e tal, mas podem-se cantar. Mas alguns são de... Eu tenho um irmão meu que goza com um cântico que é a Flor da Farinha. E eu nunca tinha estado muito tempo a ler a letra. E de facto, este fim de semana estive a ler porque ele estava a gozar com isso. E eu estava a pensar, de facto, o texto para um jovem é capaz de não dizer muito. Bom, mas isso não interessa. Há cânticos que nós nos habituámos e gestos que nós não sabemos sequer como é que estamos a comunicar com eles. Há coisas que acontecem na missa que nós não explicamos a ninguém. Nós já nem sabemos bem o que é que aquilo significa.
O gesto que fazemos antes do Evangelho, se eu perguntasse hoje a todas as pessoas que aqui estão, o que é que fazemos antes do Evangelho? Eu, em pequenito, sabe o que é que eu pensava que era assim? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus de Nosso Senhor e dos nossos inimigos, porque eu, em pequenito, dizia para nos livrar, Deus, de Nosso Senhor e dos nossos inimigos. Portanto, agora imaginem a catequese que eu tive. E imaginem o que é que ainda está dentro da nossa cabeça. E se eu perguntasse aqui o que é que isso significa, se calhar ainda teríamos aqui hoje uma catequese interessante sobre esse momento. Há uma série de gestos na Eucaristia que estão por explicar. E muitos de nós fazemos automaticamente, é entendido, e não conseguimos explicá-los. Então, só para dizer que há uma sede, mas nós precisamos de ir ao encontro dela. E aqui o Papa fala de uma igreja que ele prefere que seja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, que não fica agarrada às suas seguranças, que não quer ser o centro. Nós já não somos o centro de quase nada. E isso é um desafio enorme. Já não, a nossa voz nem sequer é a voz mais ouvida na sociedade. Isso é um desafio muito grande. Porque a questão é, o que é que nós temos para dar ao mundo hoje? E voltamos ao Espírito. Se nós não pedimos a graça do Espírito para levar algo de novo, que dê vida, porque o que as pessoas precisam é de um sentido mais profundo para a vida. E nós não podemos dizer isso. Houve um padre na minha diocese que começou assim a missa do domingo da alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, hoje é o dia da alegria. Ora, um grupo de pessoas estava lá, começou-se a rir, não conseguiu aguentar muito tempo, porque se passou o tempo a rir, diz que não conseguia olhar para o padre de fazer uma introdução daquelas e a falar da alegria. Então, há palavras nossas que não têm vida nenhuma já, porque precisam de espírito, é verdade. Nós entramos numa série de rotinas, um conjunto de coisas, e nós precisamos voltar a isso. Então, ponto 7, a Francisca já está a pescar o olho. Ponto 7, animados pelo Espírito Santo. Nós precisamos, estou agora a citar a Fratelli Tutti, número 78, nós precisamos de olhar para as dificuldades, que parecem enormes, mas olhar para elas como uma oportunidade para crescer, e não uma desculpa para a tristeza. Hoje, às comunidades e às paróquias, há dificuldades objetivas, enormes, problemas, no passado houve outros, mas atualmente há problemas sérios. E a questão é como é que nós enfrentamos. A ralhar com os que não vêm, a dizer mal dos 10% das coisas que correm mal. Nós precisamos estar animados e entusiasmados e fazer as coisas com qualidade. Eu sou muito eucarístico e, para mim, uma comunidade renova-se a partir da Eucaristia. Haverá outros modelos, outras propostas. Para mim, as comunidades renovam-se a partir da Eucaristia. Depois é preciso fazer um trabalho para a Eucaristia e um trabalho que leve da Eucaristia à vida. Mas isso, aí os movimentos e os grupos devem fazer esse caminho, na minha opinião. Mas isso, há perspectivas diferentes, não há problema. Então, nós precisamos ter uma igreja nascida do Pentecostes, onde há lugar para todos. Muitas das nossas comunidades começam a ter culturas diferentes, os brasileiros em Portugal, os nossos colegas de vários países, de outras línguas. Nós precisamos de acolher bem, é verdade, mas não basta acolher, precisamos de integrar. É preciso criar uma comunidade para todos, para os mais pobres, para... Uma das pessoas faz parte de uma das comunidades onde eu estou ligado, teve preso várias vezes. E então é uma das pessoas, que muitos se calhar nem sabem, mas é uma das pessoas que nos ajuda a preparar o espaço. E quando saiu a última vez da cadeia, eu já estava aqui no seminário, ele disse, também, ele às vezes mentem muito, portanto acredito também que possa não ser verdade, mas ele veio dizer, olha, pá, não foi a primeira pessoa que me lembrei de vir visitar. Claro que me veio cravar dinheiro, obviamente, mas é normal e a gente também deve partilhar para não morrermos ricos e depois não conseguimos entrar no reino dos céus. Então, portanto, ele é uma oportunidade para a minha generosidade. Tenho que o mandar qualquer dia ali para o Padre Jorge, que ele é mais generoso que eu, e pode ser que eu queira ajudar o Padre Jorge também a entrar no reino dos céus. Mas isto para dizer que nas nossas comunidades tem que haver lugar para todos. Não é fácil, não é nada fácil. E é dessa diversidade que nós também construímos uma comunidade. Às vezes as nossas comunidades estão muito iguais. As pessoas que leem... Eu tenho alguma dificuldade com os serviços, com os ministérios e com os serviços, porque eles tendem a eternizar-se. Então os leitores são sempre os mesmos. Rodam ali entre uns tantos. Depois os ministros são sempre os mesmos. Depois de 5, 10, 20, 30 anos. E a certa altura nós tendemos a eternizar. E é preciso que haja uma certa rotatividade também, claro, com qualidade, com organização, mas é preciso que as pessoas se sintam integradas.
E pronto, eu pedi era esta graça também para mim, para a minha missão, como todos, temos uma missão grande, que o Senhor nos desse o entusiasmo e a alegria do Pentecostes. O entusiasmo e a esperança, porque como é que é possível viver sem esperança? Como é que é possível anunciar alguma coisa sem a esperança que vem do Evangelho? Como é que nós temos razões para andar tristes? É mentira. Eu ponho-me a pensar, nós vivemos num país sem guerra. Só isso já é uma esperança enorme. Vivemos todos num país sem guerra. Todos nós, se calhar que aqui estamos, temos uma casa para dormir e temos o alimento à refeição e temos um computador ou um telemóvel, portanto aqui numa reunião de Zoom, temos alguma competência porque ligámos aqui isto, estudámos seguramente, tivemos a oportunidade de estudar alguma coisa, até porque se calhar estamos todos a trabalhar, se não tivemos ou temos potencial para isso. Até aí queixamos-nos de quê? O meu bicho às vezes pergunta, então Nuno, tu queixas-te de alguma coisa? Não, de que é que queixas tu? Nada, não tenho assim nada para me queixar. Então está tudo a correr bem? Não, olha, nas obras está tudo a correr mal. Nós estamos aqui com obras no seminário, os problemas próprios das obras. Mas eu acho que nós cristãos queixamos-nos mais e fazemos de menos, sinceramente. Passamos muito tempo a arranjar desculpas. E eu acho que quem tem o Espírito precisa de ver as coisas com esperança e de acreditar. Os cristãos no início passaram mais dificuldades do que nós. E construíram a igreja assim. Agora, claro, não queiram sucessos logo, nem a vida se mede por sucessos. Mede-se por entrega, pela entrega. E a entrega feliz e alegre é uma entrega, é semear. Este fim de semana foi excelente, o Evangelho deste fim de semana, porque é o grão de mostarda. Eu nunca tinha visto um grão de mostarda, é uma coisinha mesmo pequenina. Compraram aí para eu ir ver, é uma coisa muito pequenina. Então, a vida é assim, o Evangelho é esse grão de mostarda que é lançado sobre cada um. E eu termino com uma citação do Eclesiastes 3:11, que é um texto que muita gente cita, que citam normalmente, debaixo do sol, há sempre um tempo para tudo, para nascer, para morrer, para rir, para chorar, para tirar pedras, para recolher, e depois normalmente para um bocadinho antes deste versículo que eu vou citar, e eu gosto muito, que é o 3:11 de Eclesiastes, e diz assim: Deus coloca no coração de cada homem a eternidade. E eu acho que o Espírito Santo é isso, é trazermos no coração a eternidade. E é essa a eternidade que trazemos no nosso coração, que temos que aprender a acolher, mas também temos que aprender a anunciar. E eu pedi essa graça também, porque isso vem do Espírito. É o Espírito, de facto, que nos move, a cada um de nós e à Igreja. E, portanto, que o Senhor derrame sobre todos nós, sobre a Igreja, um Espírito, que seja o Espírito da esperança, da entrega, da alegria, e diante das dificuldades nós não encontremos justificações, antes oportunidades para continuar a anunciar a alegria de sermos cristãos e o enorme prazer que é viver do Evangelho e da Eucaristia. Muito bem, obrigado, Padre Nuno, pelas palavras que nos dirigiste. Este primeiro tema sobre o Espírito Santo, porque foi com o Espírito Santo que tudo começou na Igreja, que ela abriu as portas para o mundo, e nas células o Espírito Santo é muito importante porque são células paroquiais de evangelização, e não pode haver evangelização sem esta coragem, sem este vento, sem este sopro do Espírito Santo. As células têm um hábito, que é quando oram no final da célula, não se voltarem uns para os outros, mas rezarem voltados para fora, para o mundo, para os lembrar continuamente, e então eles dão as mãos, mas voltados para a janela, para o mundo, sempre a se lembrarem continuamente que devem ser igreja em saída, igreja voltada não para dentro, mas para o mundo. E aliás, as células começaram porque Dom Pigi, o fundador das células em Milão, era um padre intelectual que já tinha perdido muito o sabor do sacerdócio e da alegria de ser padre, e estava a sentir que o seu sacerdócio estava a secar. E dizia ele, lembro-me de lhe ouvir ter dito, estava a refugiar-se em homilias muito intelectuais, já que muitas vezes não encontrava a dimensão do espírito, do fogo na sua vida. E chegou às suas mãos, como por acaso, uma revista americana da Califórnia, em que falava de uma paróquia em fogo, em chamas, desculpa, o tema era, uma paróquia em chamas. E falava exatamente como essa paróquia, creio que de São Patrick,
o Espírito Santo estava a transformar aquela paróquia. E ele foi à Califórnia conhecer essa paróquia e, de facto, deparou-se com uma paróquia viva, dinâmica, cheia da ação do Espírito Santo, e ele lá passou 8 dias com eles, e aí fez uma conversão enorme. Oraram por ele para que ele fosse renovado no Espírito Santo, para que ele desse novo alento ao dom que lhe foi dado pela imposição das mãos, como diz a carta de Paulo a Timóteo, e veio de lá, como as pessoas diziam, e os outros padres de Milão, parecia que estava tolo, que estava louco, e ele próprio dizia, estava. De facto, esta loucura que vem do espírito e do entusiasmo com que vinha, e depois conseguiu fazer em Milão, na paróquia de Santo Eustório, aquilo que ele próprio tinha visto na Califórnia. E depois fomos nós, quer dizer, muitos de nós, de toda a Europa, fomos exatamente a Santo Eustório descobrir uma paróquia viva, dinâmica, onde podemos ver, de facto, quando o Espírito trabalha, dinamiza tudo. E aquilo que tu disseste, de facto, da ação do Espírito Santo, é muito importante, porque muitas vezes as coisas que nós nos queixamos, os lamentos, aquilo que nós, enfim, vemos sempre tanta dificuldade, e de facto, se calhar o caminho é mergulharmos sempre no Espírito Santo. Só ele nos renova na esperança e nos dá a capacidade de perceber que com outros, a viver a mesma experiência do Espírito, tudo pode acontecer, mesmo que se comece com uma pequena semente de mostarda, se comece pequenos, mas se acreditarmos podemos ir longe. Por isso, obrigado, Nuno. Não sei se poderá, Francisca, se poderá haver algum diálogo ainda, ou como é que estás a pensar? Nós atingimos a 1 hora, que era aquilo que tínhamos previsto, não queremos maçar ninguém, mas como ainda cá estão muitas pessoas, se houver algum leigo ou algum pároco que queira colocar alguma questão mais orientada para as células paroquiais de evangelização, que nós vamos detalhar com muito entusiasmo a partir de amanhã. Mas ou alguma pergunta ao Padre Nuno? Ou alguma pergunta ao Padre Nuno também? Podem abrir os vossos microfones. Também poderão fazer pelo bate-papo. Está toda a gente muito tímida. Há aqui umas quantas caras conhecidas e algumas pessoas bastante participativas, que eu arrisco a dizer que eventualmente teriam algo a dizer, não? Não. Também posso dar uma sugestão? Se eu preciso. Posso dar uma sugestão? Sim. Claro. É assim, é bom sempre ficar cedo e fome. Se toda a gente agora começa aqui a dar... Esse, na minha opinião, também é um problema da igreja, que é muitas vezes quando está a correr bem, supondo que está a correr bem, as pessoas gostam de alargar o tempo. Não, acho que, pelo menos por mim, correu bem, amanhã é outro dia e, portanto, podemos encerrar bem. E eu deixo apenas uma última palavra que tu usaste agora, que é a palavra entusiasmo, que é a palavra que eu mais gosto do dicionário português. Portanto, se eu tivesse de escolher uma palavra para o meu epitáfio, fica já aqui, entusiasmo, porque vem de um grego, que é enteos, e significa trazer Deus dentro. Estou a simplificar, mas significa trazer Deus dentro. E, portanto, se quisermos uma palavra para resumir esta noite e para lançar da amanhã, eu acho que entusiasmo é mesmo a palavra certa, Francisca. Por isso, obrigado por teres usado, porque acho que na igreja precisamos mesmo desse entusiasmo. E para nós cristãos, esse entusiasmo vem a propósito porque significa trazer Deus dentro. E quem traz Deus dentro só pode estar entusiasmado. Por isso é que os cristãos não podem ter duas versões, só podem ter uma, que é andar entusiasmados. E da minha parte, olha, obrigado por esta noite e por mim, se de mim depender, terminamos com chave de ouro. Pronto, excelente. Sr. Padre Jorge, quer dar-nos uma bênção final? Podemos terminar com uma pequena oração, então, agradecendo a presença de todos e tudo o que ouvimos. Deus nosso Pai, nós te agradecemos
por todos os dons que nos dás, por todos os benefícios, sobretudo pelo benefício de termos conhecido através do teu Filho Jesus Cristo e termos experimentado o teu amor através do Espírito Santo que nos foi enviado. Com ele sentimos também a força de evangelizar, a coragem de sairmos de nós mesmos. E continuamos a pedir-te, Pai, que continues a enviar-nos o Espírito Santo. Que nos dês a força, que nos renoves continuamente, porque temos sempre a tentação de nos deixarmos cair no desânimo, de deixarmos secar esta vida que tu nos deste e que puseste no nosso coração. Queremos pedir que esta oportunidade, estes dias que vamos estar juntos, nos renovem, pelo menos nos acordem a esperança, nos fortaleçam na esperança. Queremos pedir também, Espírito Santo, Espírito da comunhão, que geres em nós a comunhão. Nos sintamos irmanados no mesmo desejo de construir a Igreja e, através disso, também colaborarmos na renovação do mundo que habitamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, boa noite, Padre Nuno. Obrigado. Boa noite a todos e cá nos encontraremos então amanhã.